Números 11, capítulo 11, versículo 4 a 6, diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das coisas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Agora no versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama que leva a criança que mama à terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a este povo? Pois chora diante de mim dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Agora o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e a noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. E ajuda-nos a refletir sobre as verdades desse texto. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que inspirou esse texto, que venha trazer iluminação sobre nós agora. Que nós possamos compreender porque o Senhor trouxe até nós essas verdades. Que as verdades contidas nos escritos sagrados possam despertar em nós não apenas o desejo de sermos ouvintes, mas de sermos praticantes. Toma, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Aniquila tudo aquilo que queira barrar esse momento e declara a Tua vitória sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, no final de semana passada, nós tivemos aqui o Kairos, o Festival Kairos, onde nós fomos tão impactados pela palavra de Deus. E nós podemos perceber que, mesmo sem combinar, todos os palestrantes tiveram uma coerência e as ministrações interligadas. Todos eles falaram que muitas vezes passamos por provações e que no momento da provação não faz sentido, mas que lá na frente pode fazer sentido. E vimos também uma forte ênfase na adoração. E pensando sobre adoração, é que eu ministrarei a palavra de hoje. Porque o contrário de adoração é murmuração. Então, se nós queremos nos tornar verdadeiros adoradores, porque é para isso que Cristo nos chamou, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se nós fomos chamados para sermos adoradores, nós precisamos derrotar a murmuração. E por isso, eu quero juntamente com você refletir sobre essas verdades. Como que eu e você podemos derrotar a murmuração do nosso meio, da nossa vida? Como que ela pode ser exterminada? E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que toda oportunidade que você vai conversar com ela, só tem murmuração, só tem reclamação.
E a pessoa que murmura, que reclama, que fala demais, num primeiro momento, a tendência nossa é de ajudar. Mas depois é de nos afastar. Porque fala demais, murmura, reclama, não tem uma palavra de gratidão, de adoração. Toda oportunidade que tem para falar é murmuração, é reclamação. E nós lemos um texto do povo de Israel sendo liberto do cativeiro no Egito e agora em direção à terra prometida. E um dos pecados que eles cometeram foi a murmuração. Talvez você não saiba, mas do Egito até Israel, a terra prometida, caminhando em linha reta, são 2 semanas de caminhada em linha reta. Em 2 semanas, eles teriam chegado ao seu destino. Mas ficaram 40 anos andando em círculos, porque eles cometeram 5 pecados que estão lá em 1 Coríntios capítulo 10. Depois você pode ler. Que vai dizer que o povo, eles cometeram aqueles 5 pecados. E por isso eles foram proibidos de entrar na sua promessa, na sua Canaã. Sempre que nós pensamos em Canaã, fala de promessas de Deus para nós. Mas há muitas pessoas andando em círculo, porque a exemplo do povo de Israel no passado, tem cometido e reproduzido os mesmos pecados. E por isso Deus permitiu que nós tivéssemos na palavra de Deus esses modelos. A palavra de Deus é tão imparcial que ele apresenta os pecados, as falhas, os erros que o povo de Deus cometeu no passado para servir de modelo nosso. E sabe, a murmuração é um hábito muito difícil de ser quebrado. É difícil pelo menos por 2 razões. Primeiro, pela nossa natureza. A nossa tendência é o egoísmo. Nós queremos, a nossa natureza é querer tudo para nós e nos esquecemos daqueles que estão ao redor. E quando nós não somos o alvo da atenção, quando nós não somos supridos do jeito que nós queremos e imaginamos, a nossa tendência é começar a reclamar. Então a nossa natureza é assim. O ser humano sempre quer levar vantagem. E quando ele não leva vantagem, ele tem a tendência de reclamar. E se sentir muitas vezes até inferior a outras pessoas. Então a nossa natureza, ela tem essa raiz da murmuração no egoísmo. Nós queremos ser o centro. Segundo, a murmuração é um hábito difícil de quebrar por causa do nosso condicionamento. Observem, irmãos e irmãs, o que dá manchete de jornal. O que você tem ouvido hoje, você abre qualquer site de notícias ou liga a televisão, o que chama a atenção? Coisa ruim, desgraça. É isso que tem dado manchete de jornal. Se você puxar na sua memória, dificilmente você vai se lembrar de alguma coisa boa que aconteceu nesses últimos dias. Mas o que dá manchete de jornal é coisa ruim. Então o mundo parece que nos condiciona a ter uma visão negativista das coisas. E aí o nosso foco começa a ser dessa forma. Nós somos condicionados a só falar de coisa ruim. Então, como nós temos essa natureza egoísta e o condicionamento que nos pressiona, é um hábito difícil de quebrar. Mas tudo depende da minha postura. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e nós vemos alguns homens que foram murmuradores. E nós poderíamos fazer uma relação. Eu quero citar 2 deles aqui. Antes, porém, eu quero lembrar do que Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos. Prestem atenção que essa igreja era uma igreja considerada modelo. Era uma igreja que tinha uma integridade e obediência à palavra. Mas ele reafirma, mesmo eles tendo um caminho de integridade, mesmo sendo uma igreja modelo,
ele faz questão de alertar aqueles irmãos. E ele diz, no capítulo 2, versículos 14 e 15, fazei tudo sem murmuração e contendas. Porque normalmente a pessoa que reclama, que murmura demais, é gente que causa muita confusão. Quem fala muito, peca muito. Pelo seu muito falar, é que peca. Então, Paulo orienta, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração que é pervertida e corrupta, a na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos e irmãs, mesmo que o mundo seja um mundo pessimista, eu e você somos chamados para refletir a luz de Cristo através do nosso proceder. Porque muitas vezes a única Bíblia que a pessoa tem para ler é a nossa vida. E muitas vezes estamos agindo como o mundo age. Como eu e você temos vivido. Mas pensando então em clássicos murmuradores na palavra de Deus, eu quero me lembrar de Asaf, autor do Salmo 73. Asaf, ele faz algo que muitos de nós muitas vezes fazemos. Asaf eu chamo aqui de chorão, porque tem gente que é assim, né? Vive chorando. E Asaf parece que ele age e vive desse jeito. E no Salmo 73, versículos 13 e 14, ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado. Essa semana, eu vi uma pessoa que postou aí nas páginas sociais: cristã, por que gente que faz as coisas erradas se dá bem? Eu acho isso injustiça. Porque a gente procura agir de uma forma coerente e quem age de forma errada se dá bem. É o que Asaf está fazendo aqui. A frase favorita do chorão é a seguinte: isso não é justo. Por que as pessoas ímpias prosperam? Agem de forma errada e prosperam. Irmãos e irmãs, esse mundo não é justo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O ímpio, ele trapaceia, mas espera. É o que a Bíblia fala. Espera. É questão de tempo. Deus deixa cair na sua própria concupiscência. É questão de tempo, vem à tona. Não há nada que é feito em oculto que não venha a ser revelado. Virá à tona. Espera. Outra coisa, a nossa motivação não é agradar as pessoas e a nós mesmos. A nossa motivação é agradar ao Senhor, nós vivemos para Ele. E eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha atitude. Nós somos forasteiros aqui, em terra estranha nós estamos. O que vale viver uma vida inteira de plenitude e viver a eternidade na perdição eterna? O ímpio, quando encerrar os seus dias aqui, ele irá para a perdição eterna. Quem tem Jesus, quem vive como Jesus viveria, estará eternamente com Ele. Mas o ponto que eu vejo aqui é que aqueles que vão pelo caminho da obediência, é questão de tempo, vem a exaltação. Nessa vida, ainda recebem a recompensa pelo caminho de integridade. O ímpio não pode ser a minha referência. Jesus é o meu modelo de vida. Então, muitas vezes, tem pessoas que agem como Asaf. A sua referência é o ímpio. Jesus é o nosso modelo. E nós devemos agir como ele agiria se estivesse no nosso lugar. Mas o segundo que eu cito aqui é Moisés, que para mim ele se faz de mártir. E nós lemos a atitude de Moisés aqui no capítulo 11. Moisés, a frase favorita dele é: ninguém reconhece o que eu faço. Olha, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 11. Versículo 11 ele disse assim: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Agora ele começa a reclamar com o Senhor. Moisés,
ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo do cativeiro no Egito, da opressão. Veja que privilégio. Mas o foco dele agora é no problema, não no chamado de Deus para a sua vida. As pessoas que perdem o foco do chamado de Deus para a sua vida, começam a murmurar e reclamar contra Deus. Questionar, ao invés de adorar. Moisés, ele fala: concebi porventura todo este povo, dei eu à luz para que diga, leva ao teu colo, como ama, leva a criança, que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais. E ele começa a reclamar, versículo 14: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Deus prometeu a companhia. Deus estava com ele todo o tempo. Precisava, clamava ao Senhor. Deus sempre respondeu. Deus sempre fez o milagre. Deus sempre fez o sobrenatural. Mas perdeu o foco. Eu estou sozinho. Eu sozinho sou responsável por esse povo. Sabe que a pessoa que se faz de Marte, ele começa a se tornar dramático. Coitadinho de mim. Olha, todo mundo se dá bem, eu não. Agora eu vou ter que carregar nas costas esse povo? E ele começa a pecar contra Deus. Quero compartilhar com você algumas verdades sobre o espírito murmurador para que eu e você possamos nos conscientizar do prejuízo. Porque quando a gente se dá conta do prejuízo da murmuração ou de qualquer coisa na nossa vida, nós temos a tendência de tomar uma posição de mudança. E ao apresentar aqui os efeitos terríveis da murmuração na nossa vida, talvez eu e você sejamos despertados para nos tornarmos verdadeiros adoradores. A primeira verdade sobre um espírito murmurador é que o espírito murmurador é algo contagiante. Preste atenção, no versículo 4 diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha só, diz que o populacho, o povo todo veio agora à porta de Moisés reclamar. Mas irmãos e irmãs, prestem atenção. Não decidiram todos juntos ir reclamar. Possivelmente alguém ali começou a murmurar, a reclamar. Alguém falou assim: olha só, saímos lá do Egito, lá tinha alho, tinha cebola, tinha melão, tinha um monte de coisa para a gente comer. E aqui todo dia esse maná, só maná, maná e maná. E eles vão, o povo todo, à porta da tenda de Moisés, reclamar. O espírito murmurador é algo contagiante. Começou com alguém que começou a falar e reclamar, e daqui a pouco todo mundo está reclamando. Às vezes você chega no trabalho de manhã e já começa a murmurar. Vixe, segunda-feira, vou ter que trabalhar de novo. Essa noite não dormi bem. Olha, estou cansado, dor de cabeça. Aí a pessoa da mesa ao lado já começa: sabe que eu também não? Olha, minha noite foi terrível. Há uma barulheira do lado de casa lá, os vizinhos conversaram, não consegui dormir, fui até umas 4 horas da manhã, enfim. Daqui a pouco está todo mundo reclamando. E às vezes acontece dentro da igreja. Porque as pessoas têm olhado para a igreja não como discípulos, mas como consumidores. Ah, hoje não gostei do louvor. Ixi, o ministério infantil não estava legal. Ah, você viu o irmão da recepção. Ah, e daqui a pouco vai contaminando todo mundo. Então, irmãos e irmãs, eu e você fomos chamados para derrotar a murmuração, não para incentivar a murmuração. Cuidado, porque contamina. E aí a gente leva outros a pecar. E isso é terrível. Mas um espírito murmurador, a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, é que o espírito murmurador, ele tem uma memória selecionada. Olha no versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Sabe o que eles começam a lembrar?
das coisas boas, mas eles se esquecem do sofrimento que passaram lá, dos mais de 400 anos de escravidão, que eles eram submetidos às chicotadas dos feitores. Eles se esquecem das crianças que foram mortas injustamente, da opressão, da limitação, do trabalho pesado, dos vales, dos desertos que viveram lá. Mudaram o foco. Então, muitas vezes, a murmuração esquece de ver os motivos de gratidão, os motivos de adoração. Eu e você fomos chamados para sermos adoradores. Pastor J.B. Carvalho, ministrando a nós aqui no Kairos, ele deu uma sugestão. Durante 21 dias, você levanta de manhã e você seleciona pelo menos 3 motivos de adoração. Ele disse que isso reprograma o seu cérebro, a sua forma de pensar. Tira o foco das coisas ruins e começa a desenvolver a adoração. Porque um espírito murmurador tem uma memória selecionada. Terceiro, um espírito murmurador não se satisfaz com aquilo que está à sua disposição. Versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. A minha pergunta aqui é: estava faltando comida, gente? Estava faltando comida? Não. Sabe do que eles reclamam? Do menu. Eles querem mudar o menu. Não estava faltando comida. Eles queriam um novo prato. Eles queriam carne. Muitas vezes, irmãos e irmãs, não está nos faltando nada. Deus é o nosso provedor. Mas a gente chega em casa, apesar de eu gostar muito, vai ter gente que vai chegar e vai falar assim: só tem polenta e quiabo hoje? Só arroz e feijão? Não tem nada para a gente comer e a mesa é cheia? Quantas vezes a gente já viu isso? Aí eu não tenho roupa para vestir, o guarda-roupa cheio. Não se satisfaz com aquilo que é colocado à disposição. E nós precisamos louvar a Deus por aquilo que está à nossa disposição. Quem não é satisfeito com o que Deus tem dado, ele começa a se complicar. Se você tem um carro, pode ser um carro 1000, mas ele está pago. Louve a Deus pelo carro 1000. Ajunte dinheiro primeiro, para depois comprar o outro. Não se envolva em dívida, não. Você vai pagar quase 3 carros. Aprenda a ter um coração grato por aquilo que Deus tem dado. Quando o Senhor me der um carro novo, eu vou fazer uma boa manutenção. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É o que diz a palavra. Fidelidade nas pequenas coisas. Integridade, retidão. Mas a quarta verdade que eu quero compartilhar com você é que o espírito murmurador sempre quer ser ouvido por outras pessoas. No versículo 10 diz o seguinte: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Agora vem as famílias inteiras chorar à porta da tenda de Moisés. Preste atenção. O espírito murmurador quer compartilhar e quer que os outros ouçam. Cuidado, porque se você tem dado o seu ouvido à murmuração, você também está pecando. E talvez até encorajando aquela outra pessoa a continuar assim, murmurando, reclamando. Então o espírito murmurador sempre quer ser ouvido, quer ser o centro das atenções. O espírito murmurador, quinta verdade aqui, pode levar o líder a pecar. Como nós já lemos, agora Moisés começa a questionar a Deus. Deus, por um acaso eu gerei esse povo? Eu amamentei ao peito qual ama? Eu sou responsável por eles? Agora o líder, Moisés, também peca. Preste atenção, você que é líder de célula, líder de ministérios, você que está envolvido em algum ministério como liderança. Cuidado. Dar ouvidos àquilo que o povo está dizendo
levou Moisés a pecar. Ouça o que o Senhor diz a você. Ouça o que o Senhor diz na sua palavra. Há muitos líderes de célula que estão entregando célula porque fulano reclamou. Então eu estou servindo ao irmão antes de servir a Deus? Se eu sirvo ao Senhor, não tem nada que vai me intimidar. Eu obedeço e eu continuo, eu não retrocedo. Porque eu estou servindo ao Senhor, não a homens. Mas quem está servindo homens, quando recebe crítica, para. Quando tem um contratempo, para. Mas aquele que está servindo ao Senhor, ele continua. Ele ora ao Senhor para vencer as crises. Ele dobra os seus joelhos na madrugada. Ele crê num Deus que intervém na história e muda realidades e transforma situações. Então, o espírito murmurador pode levar até o líder a pecar. Sexta verdade. Um espírito murmurador pode ou tem a sua raiz no egoísmo, como eu já disse há pouco. Percebe que eles pediram carne. Tá bom, Deus mandou codornizes. Olha, gente, coisa simples. Foi só orar. Deus mandou codornizes. Vocês querem um novo cardápio? Tudo bem, eu estou mandando. Eles pegaram o suficiente para se alimentar? Foi assim? Eles pegaram mais do que era suficiente para eles. Eles queriam guardar para o outro dia. Irmãos e irmãs, todos os dias Deus mandava maná para eles. O dia que veio codornizes, eles não creram que o Deus que mandou hoje pode mandar amanhã. E eles pegaram para si mais do que o suficiente para alimentar. E diz então que Deus viu a intenção do coração deles, porque Deus sonda e conhece o nosso coração. E diz então que Deus mandou uma sentença sobre eles. E muitos deles morreram naquele dia. Irmãos e irmãs, Deus tem sido misericordioso demais para conosco. Porque se Ele tivesse agido da mesma forma conosco, talvez nem eu e nem vocês estariam aqui. Mas eu quero compartilhar, depois de ver essas verdades sobre o espírito murmurador, princípios de como eu e você podemos derrotar a murmuração, exterminar na nossa vida. Primeiro, admita que tem um problema, porque há pessoas que veem o problema no outro. Eu imagino que enquanto nós estamos aqui, você pensou em outras pessoas. É momento de pensarmos em nós mesmos. Eu faço parte do problema. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se ficar pondo panos quentes, não admitir que há um problema, há um pecado, vai continuar fazendo. Mas aquele que confessa e deixa, o que faz? Qual é o resultado? Alcança a misericórdia. Então, primeiro, é preciso admitir, eu tenho um pecado, eu preciso abandonar a murmuração. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Segundo princípio para derrotar a murmuração. Assuma a responsabilidade dos seus atos. Desde o Éden, a tendência do homem é transferir a responsabilidade. É a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou. Nós vivemos em uma época de pessoas irresponsáveis. Por que muitos homens, ou adultos pelo menos, não se casam? Porque já estão tendo o lazer do casamento, mas não querem assumir a responsabilidade do casamento. Vivem como meninos adultos, não assumem a responsabilidade de proteger o coração da esposa, de ser o guardião do coração dos filhos, de viver em unidade, porque não assumem a responsabilidade dos seus atos. Ontem, o pastor Diogo me mandou uma reportagem. Sabe com quantos anos que os homens estão se tornando adultos? A partir dos 45 anos. Uma pesquisa que foi feita, o pastor Diogo me mandou ontem. 45 anos, vivendo como meninos. Então nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Provérbios 19:3 diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. A minha atitude incoerente com a palavra
demonstram uma rebeldia contra Deus. Andréa Vargas, ministrando aqui, ela disse: nós precisamos considerar a palavra. Quem tem vivido a revelia dessa palavra, pode dizer que é cristão, que admira a palavra de Deus, mas se não obedece, está dizendo: Deus, eu sou mais inteligente do que o Senhor. Eu não preciso da tua palavra para conduzir a minha vida. Eu dirijo a minha vida do meu jeito. Isso é egoísmo, é prepotência, o homem querendo ser Deus de si mesmo. Desenvolva uma atitude de gratidão. Olha o que diz ali, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Preste atenção nesse versículo. Há pessoas que quando leem esse versículo falam assim: se eu sofri um acidente, obrigado Deus pelo acidente. Não é isso que está dizendo o texto. O texto está dizendo: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. O texto está dizendo, irmãos e irmãs, que nem sempre a vida vai acontecer do jeito que eu quero. Às vezes eu sofri um acidente. Em tudo, em meio ao acidente, à adversidade, à luta, à tribulação, dê graças ao Senhor. Adore a Ele. Porque essa é a vontade de Deus. Que mesmo que estejamos passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, nós adoremos a Ele. Vivamos para a glória dEle. É fácil glorificar quando tudo vai bem. O desafio é, em meio às lutas, às adversidades, nós continuarmos crendo que Deus tem o domínio e o controle da situação, que Ele é socorro presente na tribulação, e por isso eu o adoro. Não é eu glorificar ao Senhor pela coisa ruim que aconteceu, mas em meio a ela, eu viver para adorar ao Senhor. E por isso, veja a mão de Deus nas circunstâncias. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 17, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Mesmo que nosso corpo sofra, vá se definhando, o exterior vai envelhecendo. Se nós temos um bom relacionamento com Deus, o nosso homem interior, por conta desse bom relacionamento, vai renovando, vai amadurecendo diante de Deus, vai encontrando encorajamento e vendo a mão de Deus nas circunstâncias. E por fim, pratique um linguajar positivo. Diante de um mundo que é pervertido e corrupto, que nos condiciona a ver só coisa ruim, eu e você precisamos ter um olhar para perceber o governo e o controle de Deus no meio da pandemia, no meio da escassez financeira, em meio à enfermidade, em meio às lutas e tribulações. A adoração, ela quebra a murmuração. Se você levanta de manhã, está um dia difícil, pesado, comece a adorar. Troque a murmuração pela adoração. Deus, obrigado pela vida da minha esposa, as mulheres pela vida do meu marido. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus filhos. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu posso ter um recurso aqui para pagar o transporte público. Obrigado pelo carro que o Senhor colocou à minha disposição. Obrigado, ó Deus, porque Tu és o provedor e na minha mesa não tem faltado nada. Obrigado porque o Senhor tem chamado à existência aquilo que não existe. Obrigado porque em meio à enfermidade o Senhor tem me dado dinheiro para comprar o remédio. Obrigado porque o Senhor tem me socorrido e trazido alento ao meu coração diante das crises, das lutas e das tribulações. A palavra de Deus em Efésios 4, 29 diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Torpe vem daí a palavra torpedo, que detona, que faz mal. Não saia da sua boca palavra que faz mal. Como é terrível a gente viver num ambiente, numa família, em que tudo é uma palavra, parece que de peso. Se vai fazer isso, não vai dar certo, não. Ó, nem tenta. Né? Ao invés de ser um encorajador, que tal se você fosse por aqui? Olha, eu posso te dar um conselho? Eu acho que por aqui seria melhor.
mudar a forma. Não saia da sua boca nenhuma palavra que destrói. A raiz da palavra torpe é peixe podre. Peixe podre ninguém quer estar perto. A pessoa que fala coisa terrível, xingamentos, ou às vezes uma palavra de desencorajamento mesmo. É ruim viver do lado dessa pessoa. Ela vai afastando pessoas que queriam conviver com ela, mas que não conseguem por causa do odor que exala. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação. A palavra que vai sair da minha boca vai construir, vai edificar o outro. Então eu tenho que falar. Se vai fazer o outro se sentir ninguém, não posso fazer isso. Há pessoas que às vezes não falam xingamentos, mas ele acaba com o outro na palavra. A pessoa, ela não deslancha na vida porque tem alguém opressor do lado dele ou dela. Palavra sempre que lança para o chão. As nossas palavras precisam impulsionar a pessoa. Ela precisa se conscientizar que necessita de mudança, mas deve impulsionar. E conforme a necessidade, assim transmita graça àqueles que ouvem. Irmãos e irmãs, eu quero encerrar essa palavra lendo 1 aos Coríntios capítulo 10, do versículo 5 em diante. Veja, no Novo Testamento, aquilo que aconteceu lá atrás deve servir de modelo para nós hoje. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, 40 anos. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Primeiro pecado que eles cometeram, cobiça. Segundo, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, a idolatria, o segundo pecado. Terceiro, versículo 8. E não pratiquemos a imoralidade, o terceiro pecado, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Quarto pecado, versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Quinto e último pecado cometido por aquele povo. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas vieram sobre eles para que servisse de modelo hoje. Deus tem uma Canaã para cada um de nós. Mas muitas vezes nós estamos como o povo de Israel. Hoje nós somos o novo Israel de Deus. E ao invés de sermos adoradores, nós temos vivido como murmuradores. Vimos hoje que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia.